Oi, gente, bom dia. Bora para mais um vídeo do canal. E já tem um tempo que eu não gravo, já tem cerca de 6, deve ter uns 7 meses, porque geralmente eu demoro um pouquinho a editar os meus vídeos, né? Então, o último tem 6 meses postado. Se eu não me engano, foi referente a uma crise existencial. E eu falei um pouquinho de como eu estava me sentindo na época e como já tem algum tempo, eu recebi algumas mensagens por e-mail e algumas perguntas nos vídeos que eu já tinha gravado. Então eu resolvi gravar um novo vídeo porque eu vi que realmente estava ajudando algumas pessoas. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, vai ficar grande porque eu vou falar da história toda. Nesses últimos meses, né? Nesses últimos 6, 7 meses, aconteceu muita coisa na minha vida, eu tive muita mudança e eu quero falar de tudo um pouco, tá? Então, se você tem paciência, se você gosta dos meus vídeos, espera um pouquinho, vê tudo até o final. Eu devo dividir entre 2 ou 3 vídeos, porque eu quero que você entenda o que eu senti de transformação em mim. E para isso eu preciso falar do que realmente eu vivi nesses meses, tá bom? Então, bora lá? Então, primeiro eu quero voltar lá naquela parte em que eu gravei o último vídeo falando sobre como eu estava me sentindo em relação a uma crise existencial. O que era essa crise existencial para mim? Eu não estava feliz, eu estava me sentindo vazia, parecia que faltava alguma coisa em mim e eu não sabia o que era. Até então eu colocava sempre o meu foco na endometriose, porque era o que eu estava vivendo. Eu me descobri vivendo para endometriose e eu percebi aos longos desses meses que isso não estava me fazendo bem, mas eu demorei um pouquinho para perceber isso. Como eu estava tendo essa crise de saber o que eu fazia, o que eu não fazia, eu estava infeliz no meu trabalho, eu até cheguei a buscar ajuda psicológica, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo. A gente sente quando tem alguma coisa errada com a gente. Mas eu não sabia focar numa melhora, né? Eu estava realmente sem saber. Eu achava que o meu problema era a endometriose que me causava irritação, era a endometriose que me causava a falta de vontade de trabalhar, a falta de energia mesmo para fazer as coisas. Nesse período eu não entrei em depressão, eu já tinha tido episódios deprimentes, mas bem antes, quando eu descobri a endometriose, não agora, porque eu já estava, de certa forma, sabendo lidar com a doença. Mas eu vi realmente a necessidade de procurar uma ajuda psicológica. Como estava no final do ano, eu fui, até foi no posto de saúde, uma psicóloga me atendeu super bem e fez uma grande diferença. E eu lembro que, consultando com ela, ela me fez uma pergunta e na hora eu não entendi, mas hoje eu vejo que foi o primeiro clique que me deu para eu estar como eu tô hoje. Que ela me perguntou se eu nunca tinha pensado em ter feito um curso de psicóloga ou de ser terapeuta. Quando ela me perguntou, eu pensei, gente, quem tá precisando de psicólogo é ela. Ela tá louca de perguntar pra mim, que tava lá procurando ajuda, se sentindo perdida, se eu queria despertar o entendimento em outras pessoas. Então eu pensei, gente, ela ficou louca. Mas estava naquele processo, eu fazia o acompanhamento com ela desde pouco antes de eu cortar meu cabelo, que tem os vídeos lá no canal de quando eu cortei e tudo. Então foi um processo assim de alguns meses com ela. A gente parou porque, enfim, final de ano, a prefeitura tinha que mudar, ela ia para outro posto e aí eu parei de ir no psicólogo. Mas assim, o pouco que eu fiquei com ela foi enriquecedor para mim. E teve essa chavinha que aí foi virada a primeira vez. Nesse meio tempo, eu estava indo
fazer os meus exames, né? Terminar os exames. E eu acho que eu não devo ter chegado a falar sobre isso, mas quando eu fiz os exames com a minha última médica, foi em Belo Horizonte, eu tinha apostado todas as minhas fichas de que ia dar certo, de que foi... eu tinha certeza de que dessa vez iria ser feita a cirurgia, era a cirurgia que eu precisava para ficar livre da endometriose e conseguir ser mãe, né? Ser mãe, que a gente vai falar sobre isso. E então eu tive uma decepção muito grande, porque quando eu cheguei lá, apesar de que um novo exame que ela pediu, uma ressonância, uma outra ressonância, uma ressonância pélvica e abdominal, deu que estava endometriose indo para o intestino. Estava a 13 centímetros do reto. E aí eu pensei, poxa, quando eu li o resultado, antes de mostrar para ela, eu pensei, agora sai a cirurgia, porque já está indo pro reto. E quando isso acontece, geralmente é cirúrgico e agora vai resolver meu problema e eu preciso de cirurgia, tava com aquele gás todo. Só que quando eu cheguei lá, ela disse que não. É como se, de uma forma mais sutil de se dizer, é como se a minha endometriose estivesse avançada o suficiente para dificultar o fato de eu engravidar, mas tivesse pouco, fosse leve para ser operada. O que os médicos, pelo que eu já vi relatos e até o tipo de conversa que tinham comigo, é que quando a pessoa, principalmente ela nunca fez nenhuma cirurgia, que é o meu caso, que eu nunca fiz cirurgia nenhuma, eles preferem evitar de mexer, principalmente no aparelho reprodutivo, justamente para não complicar a situação, porque é lógico, toda cirurgia tem um certo risco. Então eles preferem não operar, esperar fazer outro tipo de tratamento, do que operar e correr o risco de acontecer alguma coisa durante a cirurgia que possa atrapalhar uma futura reprodução. Pois bem, então aí veio para mim o banho de água fria. Eu fiquei muito mal e é muito ruim, porque aí vem a próxima menstruação e a gente sente a dor, a cólica toda de novo. E aí não é só a cólica física que dói, é o emocional também que dói. Eu sempre disse e repito, quem tem endometriose sabe que a dor que a gente sente não é só a dor física, parece ser uma dor na alma, porque dói lá dentro. Dói o fato de você se sentir impotente, porque não tem o que fazer. Você tem que passar por aquele período. São 2, 3 dias que dói, são 2, 3 dias que vão doer. Bem, e como eu já estava procurando a respeito de terapia e tudo, eu comecei a ler muito, muito sobre terapia. E aí eu descobri através do meu irmão. Meu irmão frequentou uma constelação familiar. Eu vou ver se eu acho algum link. Se eu não me engano, tem uma terapeuta aqui da minha cidade, de Bom Despacho, que que faz constelação. Inclusive, eu fiz com ela. Ela faz com bonecos. E tem também, eu vou ver se eu deixo o link aqui embaixo também, de quem fez a constelação comigo presencial, constelação em grupo. Gente, e foi uma coisa assim extraordinária. Eu falo isso daqui a pouquinho, eu conto como foi. Mas então comecei a procurar muito sobre essa questão de terapia e de tal. Mas eu estava lendo mais para me fazer bem. E antes que eu pensasse em fazer, antes que surgisse essa oportunidade de fazer a constelação, eu comecei a fazer um tratamento com uma amiga minha de spa detox. Eu vou deixar aqui embaixo também o link dela, o Instagram dela, da Josi, para vocês conhecerem o trabalho dela. E realmente, assim, eu até falava com ela, era difícil eu fazer uma certa propaganda para ela, porque
como eu estava fazendo exames, como eu estava fazendo outras coisas para poder amenizar a dor que eu senti da endometriose, ficava difícil saber se realmente tinha a ver com o procedimento que ela estava fazendo. Mas assim, foi de suma importância para mim o fato dela ter feito esse tratamento de spa detox comigo. Porque foi justamente depois desse período, eu não lembro quantas sessões eu fiz, eu vou ver se eu descubro com ela e coloco aqui embaixo na descrição. Mas depois de algumas sessões, não sei, umas 10 talvez, ela foi fazendo as sessões comigo. E eu fui notando que realmente, porque antes eu sentia dor o tempo inteiro. Eu poderia estar conversando aqui normal, igual eu estou conversando com vocês, mas mesmo assim eu estaria sentindo dor. E hoje, depois desse tratamento que eu fiz com ela, eu não sinto mais isso. Claro que tem todo um ganho de consciência, igual eu vou falar daqui a pouquinho, depois da constelação e tudo. Mas ajudou bastante, porque eu senti que realmente estava limpando meu organismo. Então, depois disso, eu passei a sentir sim a dor. Continuei sentindo a mesma coisa, tive crises assim horríveis. Nesses 6 meses eu tive crise de ter que ir para o hospital 2 dias seguidos, tá. Mas a dor que eu sentia fora do período menstrual, eu não sinto mais, graças a Deus. Às vezes eu sinto durante a ovulação, mas na maioria das vezes eu não sinto mais. E isso para mim já foi um grande alívio. Foi ótimo, foi perfeito. Já melhorou sim, eu já passei a ter uma qualidade de vida bem melhor. E logo depois eu fui fazer a constelação. E nisso eu já tinha pesquisado bastante em relação às coisas de terapia holística, procurado muitas coisas relacionadas com energia. Porque dentro de mim eu sentia que tinha algo além, que não era simplesmente, que a endometriose para mim não era simplesmente uma doença que eu adquiri com a vida. É difícil explicar, mas eu sentia. E hoje o sentir para mim faz toda a diferença. Eu sentia que tinha alguma coisa além da doença física. E era exatamente essa doença física que era o que eu menos precisava me preocupar. Era o que estava, a dor da alma é que eu tinha que tratar para minha endometriose realmente ser colocada um fim. Então, como eu disse, meu irmão, ele teve contato com a constelação, ele ia fazer, não teve como ele ir, só que já estava tudo pago. E aí ele pediu para os responsáveis, perguntou se podia me colocar no lugar dele. Eles aceitaram e eu fui. Pois bem, algumas questões que eu queria trabalhar. Minha questão de trabalho, lógico. Minha questão familiar em relação a um relacionamento mesmo com a minha família, com os membros da minha família. E, lógico, a relação do fato de eu não poder engravidar. Quando eu fiz a constelação, o pessoal responsável, como eu não conhecia, me mandaram, a Joyce me mandou vários vídeos, vários textos explicando o que era constelação, como que é que funcionava. Eu vou ver se eu deixo aqui o link de alguma explicação sobre a constelação dessa que eu fiz. E foi assim muito bacana. Eu tive um problema que a minha vida, meus pais são separados e tal, então eu tive alguns traumas em relação a isso, que eu me percebi lidando melhor com esses traumas e foi muito bacana. Trazendo para o lado da gravidez, da endometriose e tudo, no primeiro dia a gente fazia uma constelação, só eu e o responsável, e depois, no outro dia, num domingo, fazia a constelação em grupo, né? Então eu participava de 2 constelações, 2 dias de constelação. E quando foi no segundo dia, hoje, gente, assim, eu tô falando, mas
hoje, como já tem um tempo, como eu já entendi um pouco sobre como a nossa vida funciona energeticamente, porque eu estudo para isso, e já eu vou falar disso. Então, o meu entendimento é bem maior do que eu tive quando eu fiz. Então, hoje eu paro, olho lá o que aconteceu e falo, gente, era isso. E eu precisava, naquele momento, perceber isso. E percebi quando eu tive que perceber. E tá tudo lindo. Então, no dia teve uma constelação. E na constelação em grupo, pegam-se os casos das pessoas parecidos, resumidamente, tá, gente? Pego os casos ali das pessoas que querem saber. Eu quero saber sobre questão financeira. Aí pega todos que querem, né, saber sobre questão financeira. E vai constelando. E é muito bacana. E você sente. É uma coisa de sentir mesmo. Você vive aquilo ali. E vai pegando pessoas, várias pessoas, não só a que está sendo constelada, né, a que pediu em relação àquele tema. E essas pessoas vão sendo atores que vão representar o que está sendo desenvolvido ali naquela constelação. E uma delas, que foi a que mais me chamou a atenção, eu era um feto. Era uma mulher que ela já tinha, eu não lembro muito bem a história, mas eu sei que ela tinha sofrido vários abortos. E eu fui colocada, porque assim, você entra na constelação para representar o que eles te propõem a representar, e de repente você vai sentindo a vontade de se manifestar. Então, você sente a vontade de fazer alguma coisa e vai fazendo, de acordo com o que você estiver sentindo. E eu senti a necessidade de me deitar, encolher e ficar na posição fetal. Eu estava totalmente encolhida na posição fetal. E como ela tinha tido vários abortos, eu estava realmente representando os filhos que ela já tinha, que tinham sido abortados, né? Foi naturalmente e tal, mas eu lembro, se eu não me engano, foi uma questão que uma das mulheres que estavam com a mesma questão era em relação à fertilidade. Ela tinha sofrido 20 e tantos abortos, né? Assim, foram 20 e tantas implantações que não foram geradas. E então é tido como aborto. E assim, foi muito forte. E ali naquele momento ela precisava se desprender da sensação de fraqueza, de ter permitido o aborto. Mas tudo acontece como tem que acontecer. E a gente não tem controle a gente não tem controle de nada. O que a gente pode fazer é administrar o que acontece, mas controlar jamais. E então foi muito forte, foi uma coisa que me marcou bastante. E teve toda aquela movimentação em volta de outras questões também consteladas. E depois que eu saí dali, já com a minha cabeça mais aberta para esse lado energético e senti cada vez mais vontade de procurar sobre o assunto, e então eu comecei a procurar por cursos de constelação, porque eu queria aquilo ali para mim. Eu queria, o sentimento que eu tive foi que do mesmo jeito que eu fui ajudada, eu queria passar para frente, eu queria ajudar, eu queria entender mais, eu queria conversar com as pessoas sobre constelação, eu queria virar para a pessoa e poder falar, olha, tem uma coisa que pode te ajudar, tem uma coisa que vai trabalhar esse sentimento em você e você vai se curar disso, porque quando você toma consciência de algo que está acontecendo, as chances de você saber lidar com aquilo é muito maior. E então eu estava sentindo essa necessidade de gritar pro mundo: ei, eu achei, eu tô bem e você também pode ficar. E aí daqui a pouquinho eu volto contando como foi a outra constelação que eu fiz, tá bom? Só para não ficar muito grande e cansativo. Beijo e até mais.